A graça e a paz, amados irmãos. Amém? Hoje vamos falar sobre um assunto no qual requer uma santidade de nós, requer uma separação, no qual fala sobre juventude no altar. E aí, se você não for mais jovem, se você ainda não for jovem ou não for mais jovem, trate como essa mensagem, essa ministração, como vida no altar. E é uma coisa que todos nós devemos ter, seja ela independente de idade, se somos crianças ainda, se somos pré-adolescentes, adolescentes, jovens, adultos, velhos, nós precisamos dia após dia estar com a nossa vida no altar de Deus. E aí, como a gente já falou nos outros domingos, o tema principal do nosso mês da mocidade é Jovens Conectados com Cristo, uma missão na qual a gente tem visto que não é impossível, é muito possível estar conectado com Cristo, independente das situações que o mundo passa hoje, das tentações, das provações, da oferta que o mundo tem feito a nós jovens, não é impossível permanecer em Deus. A primeira característica de uma pessoa que tem a vida no altar é permanecer na fé diante das dificuldades. Então, a segunda característica de uma pessoa que tem a vida no altar, do jovem que tem a sua vida no altar, tem o zelo e temor pelas coisas de Deus. E aí, a terceira característica está em 1 Reis, no capítulo 18 ainda, vocês já estão aí, né? O versículo 19. E a Bíblia vai dizer assim, ó: agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo. Lembre que Elias, ele disse que estava sozinho aqui, hein? Então ele pede para convocar todo o povo de Israel para encontrar com ele no Monte Carmelo. E ele pede para trazer os 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azerá, que comem a mesa de Jezabel. E a terceira característica é que aquela pessoa que tem a vida no altar, ela não teme, pois ela sabe que o Senhor está com ele ou com ela. Quando a gente escolhe viver essa vida com Deus, quando a gente escolhe observar a palavra de Deus, e a gente faz isso meditando nela de dia e de noite para que fique guardada em nossos corações, como o próprio salmista fala nesse texto de Salmo 119 também, a gente conhece a Deus, prossegue em conhecer a Deus, e a gente entende o quão poderoso o quão poderoso Ele é para fazer impossíveis. A gente, quando conhece Deus verdadeiramente, conhece o seu poder, o seu amor, a gente sabe o quanto Ele pode fazer através de nossas vidas. E isso nos dá motivo para não temer, nos dá ainda mais motivos para não temer, porque não importa quem venha contra nós, como foi na vida de Davi, era um gigante. Davi, a Bíblia deixa claro que ele era de baixa estatura, ele foi contra um gigante onde todos estavam com medo e não importava, porque ele sabia, quando o gigante vem até ele, ele fala o quê? Ele não fala que ele vai ter com ele, ele fala assim: quem é você para afrontar o Senhor dos Exércitos? Davi sabia quem estava com ele, então ele não tinha por que temer nada nem ninguém. E quem tem a vida no altar não deve temer. Não deve temer as situações, as provas, as adversidades. Não deve temer a nada nem ninguém, porque Deus está contigo. Tão somente tema ao Senhor. Amém? E Elias, aqui ele teve uma atitude de ousadia. Ele está falando aqui, basicamente assim, ó: se Deus é comigo, todo mundo vai ficar sabendo. Se eu sou profeta de Deus, se a palavra de Deus que eu observo, que eu medito, que eu vivo, que eu pratico, se ela é verdadeira, todo Israel vai ficar sabendo. Então manda chamar todo mundo, manda chamar esses profetas de Baal, esses 450, os profetas de Jezabel, manda todo mundo vir para cá, que se Baal é Deus, todo mundo vai ficar sabendo. Mas se só o Senhor é Deus Todo-Poderoso, todo mundo vai ficar sabendo.
E basicamente foi isso que Elias estava fazendo. E Elias confiava e conhecia, porque para confiar você precisa conhecer o Deus que ele servia, que ele estava próximo. E aí no versículo 36, vai dizer assim, ó. Versículo 36, no mesmo capítulo 18. Sucedeu que, no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Olha só, ele está dizendo aqui, eu vivendo a tua palavra, eu mantendo pura a minha conduta, mantendo puro o meu caminho, fiz todas essas coisas. E aí, no versículo 18, ele vai dizer assim, ó: responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus e que tu fizestes voltar o seu coração. O mesmo Deus desse texto aqui é o mesmo Deus que habita hoje dentro de nós. É o mesmo Deus que está no nosso lado dia após dia. Então, tenha essa mesma atitude de Elias, essa mesma ousadia de saber que qualquer situação que você venha enfrentar no seu dia a dia, na sua jornada, que Deus ele vai estar contigo. Pede para Deus se revelar, se manifestar, que ele mostrar para as outras pessoas verem, não ver você assumindo posições na empresa, não, para eles verem o poder do seu Deus manifestado através da sua vida. Que essa tem que ser a nossa motivação, que Deus ele se manifeste para que todo o povo veja, que todos vejam que Deus é Deus, que Deus é o Senhor dos senhores. Amém? Quando a Bíblia fala que nós somos a luz do mundo, a gente não tem luz própria. A nossa luz, ela vem de Jesus. A nossa luz, ela vem de Jesus. Então, o povo deve ver as nossas obras e glorificar ao nosso Pai que está nos céus. Se o povo está vendo nossas obras e está nos dando glória, é porque tem alguma coisa errada. As pessoas precisam glorificar a Deus. Falar assim, poxa, Deus é grande na sua vida, viu? Me conta mais desse Deus que eu preciso dele na minha também. Essa deve ser a nossa atitude. Porque as pessoas vão ver assim, ó, essa pessoa é diferenciada. Por que ela é diferenciada? E aí ele está todo dia você testemunhando de Deus. Olha, Deus fez isso comigo, Deus fez aquilo. Que Deus maravilhoso, que Deus tremendo. Falando o tempo todo de Deus, de Deus, de Deus. A pessoa ela vai saber que você, o motivo do seu sucesso, da sua felicidade, o motivo de você ser uma pessoa alegre, de você não se agoniar com as adversidades, por maior que elas sejam, ela vai ver que tudo isso vem de Deus. E aí vão enviar essa glória diretamente para a razão que é Deus. Amém? E aí, não para por aí. Quem tem a vida no altar, além de tudo isso, eles têm o privilégio de ver as respostas das orações e a resposta da sua fé. E aí, 1 Reis, no 18 ainda, o versículo 38 e o 39, a palavra de Deus vai dizer assim, ó: então, o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão. E também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos aconteceram o quê? Caiu prostrados e gritaram o quê? Só o Senhor é Deus. Você está vendo? Essa é a vantagem de estar com a vida no altar diante das lutas e das dificuldades. Porque dificuldades, como a gente já disse aqui, repetiu várias vezes, teremos. Mas quando você mais precisar, Deus se manifesta. Quando você mais precisar, Ele aparece e diz: eu estou aqui com você também. Você disse eu sou o único, mas eu estou aqui com você também. Você não está sozinho. Eu estou aqui com você
e todo mundo vai saber que eu estou com você. E aí, de acordo com esse texto, todo o povo ficou sabendo quem era Deus, ficou sabendo que Elias era homem de Deus, mas ele só pôde viver tudo isso porque ele teve uma vida no altar, porque ele priorizou buscar a vontade de Deus. Você quer viver coisas assim como essa? De orar, ter resposta? Às vezes a resposta não é a que a gente quer, mas tem a resposta. Quer viver dessa forma? Coloque sua vida no altar. Coloque sua vida no altar que vai ter resposta. Os céus se abrem para quem tem a vida no altar. A resposta de Deus vem. Ah, Pedro, mas Elias viveu em um tempo diferente, né? O Deus é o mesmo. Mas alguém pode dizer assim, ó, Cris, mas aí é o Velho Testamento, né? Então vamos para Tiago. Vamos ver o Novo Testamento que vai nos dizer, para ver se mudou alguma coisa, se o que servia para Elias naquela época não serve mais para nós nos dias de hoje. Vamos entender isso aqui. Tiago capítulo 5, o versículo... Todos encontraram? Tiago 5? Versículo 17 e 18. Olha o que vai dizer, ó. Elias era o quê? Algumas versões vai dizer que ele era humano como nós, homem com paixões semelhantes às nossas, ou seja, ele era gente como a gente, não é isso? Elias ele não era um super-homem, não tinha superpoder. Aqui a Bíblia não está dizendo que para quem viveu naquele tempo de Elias era de uma forma, agora a gente aqui vai ter que se virar de outra. A Bíblia não está dizendo isso, a Bíblia está dizendo que Elias era homem semelhante a nós. E ele fez o quê? Orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Ele fez o que de novo? Orou outra vez, e então os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Elias era homem como nós, de carne e osso. A diferença, muitas das vezes, é que Elias ele tinha a vida totalmente entregue no altar. Ele vivia totalmente de acordo com a palavra de Deus. Ele vivia uma vida totalmente entregue a Deus. E o resultado disso é o que acabamos de ler. Que ele pedia e descia do céu. Se ele pedia fogo, descia fogo. Se ele pedia chuva, descia chuva. Os céus ele reage a quem tem vida no altar. Os céus ele reage para quem tem essa entrega com Deus, para o jovem que se entrega a Deus, para o adulto que se entrega a Deus, para quem permanece na fé, para quem permanece em Jesus. A nossa oração ela não bate e volta. A nossa oração ela vai, Deus escuta e a gente tem a resposta. Amém? Isso é bom? Maravilhoso? Mas o melhor, como eu prometi, vem agora. O mais forte de tudo é a quinta característica de quem está com a vida no altar. E aí volte para 2 Reis agora. 2 Reis. Capítulo 2. Essa é a melhor parte, viu? Pelo menos para mim. Vamos ver se é para vocês também. 2 Reis, capítulo 2, versículo 11. A quinta característica para quem escolhe viver no altar do Senhor, para quem escolhe entregar totalmente a sua vida ao Senhor. A Bíblia vai dizer assim, ó. 2 Reis 2:11. Todos encontraram? De repente,
Enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo e puxado por cavalos de fogo que os separou. E Elias foi levado aos céus num redemoinho. Quinta característica é que no final, todos aqueles que escolheram ter a vida no altar são levados aos céus. Amém? É a melhor parte para você também? Amém. Aqueles que vivem com a vida no altar, que permanecem na fé diante das dificuldades, que têm um zelo e temor pelas coisas de Deus, que não teme, pois sabe que o Senhor está com ele, que tem respostas das suas orações e da sua fé, no final de tudo, Deus os leva para junto de si. E essa é a maior conquista de quem tem a vida no altar. A maior conquista não é a cura de uma doença que você tanto espera, não é uma oportunidade de emprego que você tanto espera. A maior conquista de quem vive uma vida no altar do Senhor é no final viver com Ele no reino eterno. Amém? Amém. A maior vantagem de ter a vida no altar, e é o que justifica todas as lutas, as provações, os desertos, a nossa renúncia, a nossa vida de sacrifício no altar, é a certeza de que um dia Deus vai nos levar, vai nos chamar para viver com Ele para sempre, na sua glória. O justo, irmãos, ele não morre, ele é recolhido para o Senhor. Quem tem a vida no altar não morre. Abram as escrituras em João capítulo 8, eu já estou concluindo. João capítulo 8. Verso 51. E hoje você ligar a televisão da sua casa, nos jornais, você vê o tanto de jovens que todos os dias morrem pelo tráfico, pela polícia, que morre por estar numa vida totalmente errada, por escolherem não servir a Deus, por escolherem a servir os seus próprios desejos, as suas próprias vontades. Basta você ligar a televisão qualquer dia, você vai ver o tanto de ruína que tem acontecido no mundo aí fora. Mas Deus vai dizer que aquele que escolhe, aquele jovem que escolhe ter a vida no altar do Senhor, ele não morre. E a Bíblia vai dizer em João 8:51, em verdade vos digo que, se alguém... Como é que o jovem mantém pura a sua conduta? Como é que o jovem mantém pura a sua conduta? Então a Bíblia vai dizer que se alguém guardar a palavra do Senhor, nunca verá a morte. Isso é muito tremendo. A gente precisa ter essa fé. Essa deve ser a principal motivo da nossa esperança. De que isso aqui tudo vai passar. Tudo. Eu já falei aqui algumas vezes que às vezes eu penso assim, Pedro, o que é que de melhor poderia acontecer com você nessa terra? E aí eu pensei, né? Queria ser jogador de futebol. Falei, rapaz, fazer um gol na final da Champions League. Já pensou? Todo mundo, Pedro. Deve ser sensacional. Mas, ainda assim, a palavra de Deus vai dizer que muito maior, muito além do que ouvidos ouviram, do que olhos ouviram, ou do que Pedro sonhou, do que Pedro imaginou de fazendo um gol na final de Champions League. A Bíblia diz que muito melhor que isso é o que está preparado para todos aqueles que amam a Deus. Para todos aqueles que mantêm pura a sua conduta. Para todos aqueles que guardam a palavra do Senhor. Para todos aqueles que mantêm, que permanecem, que colocam a sua vida no altar. Todos, crianças, jovens, adultos, idosos.
É uma promessa de Deus. Você fazendo isso, em verdade vos digo: se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte, jamais verá a morte. Chega uma hora que Deus chama: vem, minha serva, vem, meu servo, vem ficar comigo aqui. Fostes fiel no pouco, no muito eu colocarei. Elias, ele não provou a morte. Ele foi arrebatado e vai haver outro arrebatamento. Você acredita nisso? Amém. Mas se não tivermos aqui para ver este arrebatamento que vai acontecer, que cremos nisso e clamamos por isso, antes disso o Senhor vai preparar uma carruagem de fogo para nos levar para junto dele. Essa é a certeza de quem tem a vida no altar, que a qualquer momento a minha carruagem de fogo vai passar e vai me levar para junto do meu Pai para uma vida eterna. Eu tô aqui, mas estou de passagem. A qualquer um pode ser hoje quando chegar em casa, pode ser amanhã, pode ser daqui a 30 anos, 100 anos, mas um dia ela vai passar. E quando ela passar, eu quero ir junto ao meu Pai. Você quer isso também? Então coloque a sua vida no altar. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos dá o privilégio de sermos teu filho, ó Pai. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de escutarmos essa palavra, Senhor Deus, de termos essa semente plantada em nossos corações, ó Deus. Te peço que o Senhor não permita que o inimigo venha roubar ela, Senhor Deus, mas que ela possa estar caindo em terra boa e gerando muitos frutos, ó Pai. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda porque precisamos tão somente de Ti, ó Pai. Muitas das vezes as dificuldades elas tentam nos oprimir, tentam nos fazer parar, tentam nos dizer que não somos capazes. E assim como cremos que Elias foi humano como nós, mas ele teve total confiança em Ti, sabia que o Senhor era o Deus, que essa mesma fé possa estar preenchendo nossos corações, ó Pai. Para que dia após dia, quando a gente parar em frente a uma adversidade, a gente saiba que Deus é Deus, que o nosso Deus é o Deus poderoso, que tudo pode fazer, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor Deus, eu te peço que o Senhor continue a nos abençoar, nos dê uma semana abençoada, debaixo da Tua proteção, de lutas, mas também de vitórias, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor Deus, é o que eu te peço e te agradeço, de agora para todos sempre. Amém e amém.